Olá, irmãos, olá a todos, olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos falar hoje sobre as cartas do Apocalipse, as cartas às cidades do Apocalipse, e a primeira delas é Éfeso. E muitos dizem que essas cartas a todas essas cidades são relatos que ocorreram durante a história ou eventos que irão acontecer, mas eu não gostaria de entrar na parte teológica das cartas, e sim naquilo que serve para a minha vida e pode servir para a sua vida. A carta não foi específica para aquela cidade apenas, mas sim para toda a igreja, em toda a sua história. Então ela atinge a mim e atinge a você, querido. Meu querido e minha querida irmão ou irmã. Então vamos entender agora essa primeira carta de Éfeso. E qual o elogio? Vamos começar com o elogio. Versículos Apocalipse 2, versículo 2, 3 e 6. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Olha que forte isso. O Senhor odiava a obra dos nicolaítas. Temos várias interpretações sobre quem seriam os nicolaítas. A mais forte, vou dizendo a mais forte, que a tradição diz que seria um grupo herético iniciado por Nicolau de Antioquia. Vocês vão se lembrar, ou vocês vão perceber que era um dos 7 diáconos instituídos lá na igreja de Jerusalém, bem no início da igreja. Está registrado em Atos 6. Um dos 7 era Nicolau de Antioquia. Muitos acreditam que fosse ele que tenha se desviado e formado esse grupo herético e causado muitos problemas aos irmãos. Então Jesus, já conhecendo isso, escreve a João, pede para João escrever a Éfeso parabenizando eles. Vocês refutam o ensino dos nicolaítas, assim como de falsos apóstolos. Não sabemos bem quem eram os nicolaítas, mas talvez por essa pista na própria carta à cidade de Éfeso, que eles colocavam à prova e aqueles que se declaravam apóstolos, aqueles que se achavam melhores que os outros, que entendiam que tinham um melhor entendimento e se colocavam superiores. Talvez fosse essa a questão dos nicolaítas. De qualquer forma, os irmãos da cidade de Éfeso estavam combatendo fortemente e com sucesso esse grupo herético, essas pessoas que queriam se sobressair os outros. Eles entendiam que todos eram iguais e ninguém tinha que se sobressair. Essa foi o elogio à cidade. Agora vamos à crítica. A crítica está no versículo 4. Jesus faz uma crítica pesada, severa aos irmãos efésios. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Olha que forte, abandonastes o primeiro amor. Ou seja, estavam agindo mais pela razão do que pelo amor, mais pela força do que pela graça. Eles estavam como Jesus tratou aos fariseus, que observavam mais a lei e menos amor nas pessoas. Quero ler o texto de Mateus 9, quando Jesus faz essa repreensão aos fariseus. Mateus 9, de 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois vim chamar justos, não vim chamar justos,
e sim pecadores. Então Jesus veio e demonstrou todo o amor que ele tinha. Ele queria que os irmãos pedissem misericórdia dele, não que ficassem sacrificando. E esse mal estava atingindo os irmãos efésios, eles estavam se tornando religiosos. E quando eles se tornam religiosos, eles deixam o amor de lado, eles passam a amar menos e a ser mais doutrinários. Então quero dizer que essa era a crítica de Jesus, e essa crítica serve para nós. Se nós colocarmos o amor em segundo plano e sermos mais críticos e colocarmos dedo nos erros dos irmãos, nós estamos repetindo os erros que tiveram no passado com os fariseus e que tiveram os efésios nessa ocasião. Aí você pode ficar, Vini, então agora virou bagunça na igreja. Não, a igreja não é um lugar de bagunça, é um lugar sério, é um lugar que tem disciplina, mas tem amor e tem perdão. Em primeiro lugar, o amor e o perdão. Então essa é a crítica. Aí Jesus dá uma instrução, através do Espírito, que João escreve a essa cidade. Está no versículo 5. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então ele fala, arrepende-te, volta-te ao primeiro amor, volta-te a amar os irmãos, o amor em primeiro lugar. Depois você vem com todas as ordenanças. Continuando, e se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que sério isso. Se eu não colocar o amor em primeiro lugar, significa que Deus pode me tirar do candeeiro. O que é o candeeiro de ouro? É a igreja. Aqui no começo do Apocalipse, João fala que Jesus passeava entre os candeeiros, passeava no meio da igreja. Jesus passeia hoje pelo meio da igreja. E nós temos um lugar na igreja, mas pode ser removido, queridos. Há quem diga, hoje nós temos teorias e ideias heréticas de que uma vez salvo, sempre salvo. Esse versículo aqui contrasta contra isso. Jesus diz, eu te moverei do teu lugar, do teu candeeiro. Podemos ser removidos, caso não haja arrependimento. Nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a errar conosco, com os irmãos, com o Senhor, mas há arrependimento para tudo. Então, se esse é o teu caso, meu querido, minha querida, arrependa-te e volte ao Senhor. Não deixa que tiram o teu lugar. Não tire mesmo você o teu lugar, do teu lugar no candeeiro do Senhor, na igreja do Senhor. E por fim, há uma promessa nessa carta, no versículo 7, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida é a mesma árvore da vida que tinha lá no Éden, em Gênesis. E ela é nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus. Ela é o Senhor Jesus. Nós seremos alimentados diretamente pelo Senhor. Então, queridos, não vale passar uma vida aqui procurando brigas, procurando desentendimentos, amando menos os irmãos, o Senhor, e perdemos o nosso lugar no candeeiro. Que fique essa palavra para mim, para você, que você seja alimentado pelo Senhor e jamais perca o seu lugar no candeeiro e jamais deixe de se alimentar da árvore da vida, que será eternamente, de eternidade em eternidade, nos alimentaremos. Quem vencermos, espero que eu vença, espero que você vença, que todos vençamos e nos alimentamos direto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus por toda a eternidade. Um grande beijo, um grande abraço a todos.